Oi, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre as consequências da sífilis. Isso mesmo. A sífilis, ela cai no Enem, ela já caiu, sim, né? Mas ela não é tão frequente, por exemplo, se a gente comparar com a dengue, tá? Mas é muito importante falar sobre a sífilis agora, porque apesar dela ter sido uma das primeiras doenças a ser erradicada, né, quando descobriram a penicilina, ela tá voltando. Então tem muitas pessoas que ainda estão sendo contaminadas pela bactéria que causa, né, a sífilis, que é a Treponema pallium, tá? Então tem muita gente ainda que estão sendo infectadas, sim, por essa bactéria e adquirindo aí a sífilis, que é uma doença grave, tá? Então vamos falar um pouco, né, sobre a sífilis e é isso. Vamos lá. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, porém ela não é transmissível apenas pelo sexo, mas é a via principal de contágio. Mas ela também é transmitida de mãe para filho, tá? Se a mãe tem o vírus, não, a bactéria, então ela passa essa bactéria, né, pro bebê e ele acaba nascendo com sífilis. Sim, isso mesmo. Então, o contágio também há por questão cutânea, quando há a abertura, né, da pele e há aí a extravação de vasos sanguíneos, né? Então, quando há o injetamento, né, intracutâneo de materiais, por exemplo, a agulha que esteja contaminado ou bisturi, qualquer tipo de material cortante, né, que vai perfurar aqui, né, a camada protetora, né, a nossa camada protetora que é a pele e infiltrar em vasos sanguíneos. Então, toda vez que isso ocorrer e tiver a bactéria, há uma grande chance da pessoa vir a ter sífilis. A sífilis, ela tem 3 estágios. Então, o primeiro estágio é a aparição de uma ferida ou na boca, ou na parte genital, ou em um lugar assim qualquer, pode ser na mão, por exemplo. Tá? Mas é muito comum que pela via que se pegou essa enfermidade, ela apareceu uma ferida, tá? Então é bem interessante isso. E essa ferida, ela vai desaparecer, ela fica aí por umas 2 semanas e ela desaparece. Essa é o primeiro estágio. Infelizmente, o primeiro estágio ele é muito curto. Por que que infelizmente? Vou explicar. O segundo estágio acontece de forma que o corpo todo fica cheio de manchas vermelhas. São manchas vermelhas, tá? E essas manchas, elas ficam aí até uns 40 dias, né? Então, ela fica de semanas a meses, a poucos meses, esse segundo estágio. E, infelizmente, o estágio que dura mais é o último, que é o terceiro. E esse estágio não tem mais a questão da visibilidade, né? Então, não tem como você saber que você está com a doença, porque não aparece mais manchas. Muitas das vezes a ferida também, ela não vai aparecer. Às vezes acontece sim de ficar uma ferida permanente que não cura, né? Porém, normalmente não tem mais nada visivelmente para você detectar qualquer enfermidade. O que acontece é que você começa a ter problemas viscerais. Então você começa a ter problemas neurológicos, tanto que pode simular psicose. A pessoa começa a ter alucinações, tá? Então, ela
também pode ter problemas cardíacos, tá? Mas a característica mais marcante é que ela começa a ter problemas neurológicos. Então, a bactéria, ela começa a invadir todos os sistemas do organismo, né? E principalmente, gente, o neurológico. É uma doença muito triste. Uma pessoa que teve essa doença foi Friedrich Nietzsche. Ele morreu, né, de sífilis. O que se sabe até então é que essa foi a enfermidade que matou ele, né? E ele teve, sim, nos últimos anos da vida dele foram muito tristes, né? Porque acabou que ele como sendo um intelectual, né? O cérebro era muito importante para ele. E acabou que ele teve a sífilis, ele pegou a sífilis e ele morreu com problemas neurológicos gravíssimos, tá? Então, é muito importante que vocês prestem atenção, gente. Se vocês sabem de alguém que tem alguma coisa parecida com esses sintomas, que às vezes a pessoa pode estar tomando remédio psiquiátrico, porém, ela tem uma doença causada por uma bactéria e está no seu último estágio. Esse estágio, ele dura de 3 a 15 anos. Gente, de 3 a 15 anos. É muito importante que a sífilis ela seja tratada no segundo estágio, tá? Porque no terceiro é muito complicado, tá? Então, é muito importante se proteger. Então, o melhor medicamento é a prevenção no momento, mas tem sim um tratamento, tá? Com penicilina, tá? Então, mas você tem que se prevenir, né? Usando preservativo, né? E se cuidando, né? No modo geral. Mas tem sim, você pode procurar até mesmo um posto de saúde, tá? E provavelmente você pode iniciar um tratamento já logo lá mesmo, tá? Por um clínico geral, por penicilinas, né? Que são antibióticos, que você pode sim, né? Se curar dessa doença antes que ela chegue num estágio tão avançado, né? Que você comece a ter aí psicoses, né? E é muito triste, gente, a pessoa ter uma morte horrível, tá? Eu vou falar pra vocês uma série da Netflix que retrata isso, retrata um detetive que ele está com sífilis, tá? Então, o nome da série é Crônicas de Frankenstein. Gente, essa série é muito interessante. Crônicas de Frankenstein. Então, se você, um dia que você tiver pra relaxar aí, tirar pra relaxar e não quer sair, então, assiste essa série que você vai ver como que é interessante, você vai entender melhor, né, como que ele tá no final da segunda fase, indo para a terceira, tá? Naquela época, eles tratavam com mercúrio. Gente, mercúrio é um metal pesado que causa alucinações, então ele começou a ter alucinações antes da terceira fase, tá? Por conta do mercúrio. Então ele não sabia se era por causa da doença ou por causa do mercúrio em si, mas era mais por causa do mercúrio, tá? Mercúrio, gente, ele se acumula no organismo e é tóxico, tá? A pessoa tem problemas neurológicos e o mercúrio ao longo do tempo ele pode matar. Aí ele acaba tendo, né, alucinações e delírios, né, na série, né, no começo. E o mercúrio que era usado para tratar naquela época, né? Ali no século 17, 18, eles usavam mercúrio para curar, até que eles encontraram a penicilina, né? E é isso. Mas as consequências, né, dessa doença são terríveis, principalmente econômicas, né? Se você for pensar que uma pessoa que ela tem delírios, ela não vai poder ali ficar muito tempo no emprego. Se é uma criança, gente, que a mãe, ela não, por falta de conhecimento, ela não sabe que tinha sífilis, ela passa pro bebê e a criança, ela nasce, ela cresce com a sífilis e o estágio, e vai pro estágio. Então, até ali uns 16 anos de idade, ela vai estar tendo alucinações, psicoses, e ela vai morrer daquilo, sabe? Ela não vai ter uma vida acadêmica boa, né? Ela não vai conseguir estudar direito, né, gente? Então,
é muito complicado. Eu acho que tá faltando, às vezes, informação mesmo para as pessoas, né? Por exemplo, se você pega um exemplo na África, que tem uma quantidade muito grande de pessoas com HIV, para elas falta informação, tá? E também, às vezes, falta o essencial, né? Às vezes falta ali preservativos, né? E tal, mas falta muita informação também, né? Então, essa questão da sífilis também está sendo assim, apesar de ser uma doença antiga, né? Já era para as pessoas saberem disso, né? É uma enfermidade antiga, tá? E, e ela está se disseminando novamente, tá? Então, para a economia de um país, de uma região, as pessoas elas vão ser muito improdutivas se aumentar, né? Tem um número muito grande de pessoas com sífilis, né? Como que aí a sífilis pode ser cobrada no Enem e nos vestibulares? Bem, pode ser que eles te perguntem o causador da doença, então o agente etiológico. Quem causa a doença? Né? Que no caso é uma bactéria, a Treponema pallium, tá? Então pode ser que eles exijam essa resposta, né? Também pode cair profilaxia, então como que eu vou prevenir da sífilis? Né? Que é o uso de preservativo, ser muito, também higienizar muito, né, as coisas, os objetos que são cortantes, que você vai compartilhar com alguém, né? Usar todo, descartar, né? Se você, em procedimentos, por exemplo, quando você for num lugar, você observar bem, né? Se a pessoa está usando os materiais e descartando eles, né? Não está reaproveitando. Isso é muito importante, gente, tá? Então, claro que desse jeito se contrai mais, por exemplo, a hepatite C, né? Que é um vírus muito resistente, né? Ao meio, né? Ele fica até 4 horas no meio, mas enfim. Então pode cair isso, tá? Pode ser que caia, você tenha que caracterizar a bactéria, né? Treponema também pode cair desse jeito. E também os sintomas da doença, né? Alucinações, esse do terceiro estágio provavelmente caia do primeiro, né? Que é a aparição de uma ferida, né, e do segundo estágio, que são as manchas, né, como eu falei. Então, acho interessante vocês pesquisarem sobre isso, tá? Na redação, se o tema for sobre doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, né, então, a volta das doenças sexualmente transmissíveis. Elas ainda estão aí, né, mas assim, de um jeito mais intenso, né, então, a intensificação das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, gente, se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Se você quer receber mais vídeos como esse, você se inscreve no canal e aperta o sininho, tá? Aí você sempre vai receber dia de segunda, quarta e sexta, tá? E é isso. Lembre-se que a nossa vida seja cheia de ações. Porque as palavras, a borracha apaga, o delete desfaz, a tinta borra, e deixando esvair tudo aquilo de que se é capaz. Um beijo.